E aí, amigos, vocês estão bem? Tudo bem? Caminhando? Eu também, caminhando. Estamos de volta com mais um vídeo da série que retomamos agora, Obras e Autores em Destaque, em que estudamos, comentamos e indicamos obras da literatura espírita importantes aos nossos estudos e a prática, a vivência, a prática objetiva em nossa vida e também em nossos trabalhos doutrinários, assistenciais, junto à doutrina espírita. Hoje, a obra em destaque é esta aqui, Histórias que os Espíritos Contaram, de Hermínio C. Miranda, um grande autor espírita importantíssimo, autor brilhante na sua escrita, muito atento e que nos oferece um banho de cultura espírita, de conhecimento humanístico, inclusive aplicado à doutrina espírita com a base kardeciana de Allan Kardec. Antes de falar desta obra aqui, cujo título pode enganar, porque pode sugerir até algo talvez levemente místico, o que a doutrina espírita não tem em absoluto nada de misticismo, mas é por isso que precisamos estudar, não é? Para ver exatamente do que é que se trata e qual é o enfoque da obra, né? Sendo uma obra espírita séria, ela jamais vai ter essa conotação que muitos, por preconceito e por desconhecimento, justamente por falta de estudo, acabam avaliando erroneamente. Mas você está vendo aí o Hermínio C. Miranda. Nas suas obras sempre está classificado como Hermínio C. Miranda. O nome dele é Hermínio Correia de Miranda. Nasceu em Volta Redonda, Rio de Janeiro, no ano de 1920 e desencarnou em 2013, portanto aos 93 anos. Desde a juventude tinha muita sede de conhecimentos e lia de tudo. Em especial o atraíam a filosofia de Arthur Schopenhauer e o teatro de William Shakespeare. A escrita era outra coisa que o carioca destacava em seus anos de formação, pois seu pai e sua mãe escreviam muito bem e o estimularam a dominar a língua portuguesa. Formou-se em Ciências Contábeis e entrou para a Companhia Siderúrgica Nacional, onde se aposentou em 1980. Por força da carreira, viajou aos Estados Unidos e lá morou por 5 anos, aperfeiçoando-se bastante na língua inglesa. Aproximou-se do espiritismo por insatisfação com as religiões, tendo por guias a razão e a curiosidade e auxiliado por uma sólida cultura humanística, tornou-se uma das maiores autoridades no campo da paranormalidade e da regressão de memória no Brasil, quiçá no mundo. Hermínio nada recebia pela venda dos seus livros, destinou os direitos autorais a instituições filantrópicas. É um dos campeões de venda da literatura espírita no Brasil. Raros escritores nacionais conseguem tiragens tão expressivas quanto o autor de Nossos Filhos São Espíritos. É um dos seus títulos. Mais de 300 mil exemplares vendidos. De Diálogo com as Sombras, 150 mil exemplares vendidos e outros títulos próprios, além de traduções, cuja vendagem já ultrapassa 1 milhão de exemplares. Devem-se computar ainda centenas de artigos e ensaios em revistas e jornais especializados que dariam mais alguns volumes. O número exato você pode conferir aí no link do Projeto Saber e Mudar. No setor Autores em Destaque tem ali um espaço especial para Hermínio Miranda. Esta obra que você está revendo a capa aí, Histórias que os Espíritos Contaram, publicada pela Leal Livraria Espírita Alvorada. É uma obra que deve ser estudada com atenção. O trecho que vamos ver aqui, que está postado no site do Projeto Saber e Mudar, é apenas um estimulante e uma pequena amostragem do conteúdo que também serve para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão, mas que não dispensa, claro, a leitura integral da obra. Esta obra que, na verdade, faz parte de uma série. E ele tem dezenas de obras importantes que também devem ser estudadas e pesquisadas, que você pode ver dentro do site do Projeto Saber e Mudar. Mas agora nós vamos ler um trecho. Vamos prestar atenção para vocês apreciarem o conteúdo, refletirem sobre o conteúdo. Senão vocês só veem o vídeo, né? Desliga, não vai atrás e não estuda e não adianta nada, né? Não adianta para você, porque a obra está aí, muitos outros aproveitaram e aproveitam e está à disposição de quem se dedica ao conhecimento.
Nesta obra ele relata vários casos de regressão de memória de espíritos que estão sendo tratados dentro de sessões de desobsessão num grupo espírita que ele não nomeia, e no prefácio ele vai dizer por quê, que ele não dá nomes, mesmo até por respeito às histórias reais que aconteceram, não apenas nesta encarnação, a reencarnação presente das pessoas obsidiadas que pediram ajuda e foram auxiliadas dentro das sessões espíritas, como também dos espíritos obsessores, os irmãos perturbados e equivocados e que recebem o tratamento com muito amor nessas sessões de desobsessão que acontecem em tantos pontos e lugares do Brasil, casas espíritas e grupos espíritas. Então esses relatos, muitíssimo bem escritos, são transcritos e são tratados pelo Hermínio, mantendo a fidelidade ao conteúdo e a veracidade dos acontecimentos. Então são várias histórias independentes. Daí o título Histórias que os Espíritos Contaram. Nós vamos ler agora só um trecho do prefácio escrito pelo Hermínio e que diz o seguinte: as histórias que compõem esta coletânea são reais, não existe nelas um traço de fantasia, retoque ou embelezamento para abrandar-lhes o impacto ou adoçar-lhes o conteúdo. É como se fossem recortadas com todas as agonias que isso implica do tecido vivo das lembranças, no momento em que, por mais que seja o seu esforço inicial em negaciar e até em trapacear, o espírito é impelido compulsivamente a dizer a verdade, por mais desagradável e difícil que lhe seja. Essa hora da verdade, ponto em que termina a fuga e começa a longa caminhada de volta à sanidade espiritual, é alcançada pelo processo delicado da regressão de memória. Perdido nas sombras de seus desvarios, o espírito precisa descer ao porão tenebroso de suas memórias mais secretas para identificar a razão das suas angústias e enfrentar a realidade de seus fantasmas interiores, de seus remorsos, de seus crimes. É um momento grave e solene que precisa ser vivido e presenciado com dignidade e respeito ao ser que ali está expondo suas feridas mais íntimas. É também um momento que exige incansável paciência, considerável tato, a dose certa de energia e, acima de tudo, uma comovida eterna capacidade de amar da parte daqueles que acompanham o doloroso processo de catarse. É também, finalmente, um momento de luminosas esperanças e, por tudo isso, da mais profunda religiosidade, porque, ao entender-se com a sua consciência atormentada, o ser fala com o próprio Deus. Não estranhe, pois, o querido leitor, certas reticências e o cuidado compreensível de fugir a identificações reveladoras que talvez acrescentassem um tom maior de autenticidade ao relato, mas também lhe emprestariam indesejável conotação de sensacionalismo barato de novela de segunda classe. Optamos pelo anonimato deliberado que a tudo e a todos deve proteger. O grupo mediúnico é anônimo, tanto quanto são anônimos os seus participantes e os espíritos manifestantes, bem como anônima deve ficar a natureza e os objetivos do trabalho desenvolvido. Não porque haja em tudo isso algo de extraordinário, diferente, maravilhoso, ou que sejam excepcionais os seres encarnados e desencarnados que compõem o grupo, sem prejuízo, no entanto, das lições vivas que colhemos de tão dolorosos episódios, o respeito à dor alheia exige de todos a caridosa contribuição de sigilo e discrição. Não há, pois, nomes neste livro, nem pretensões maiores senão a de transmitir a mensagem sempre nova, porque eterna, da valorização do amor, a força universal que cria e sustenta o universo, essência de Deus, aquele elemento primordial em que vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano, no dizer tão belo de André Luiz, nas palavras iniciais de Evolução em Dois Mundos, obra de Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, publicada pela FEB Federação Espírita Brasileira, lançada em 1959, 11º volume da denominada série André Luiz. Testemunharemos assim arrependimentos dolorosos, remorsos aflitivos, a sensação do tempo perdido, as oportunidades desperdiçadas, a agoniada contemplação da distância que ao longo dos séculos cresceu entre os que foram com o Cristo e os que ficaram contra ele. E as dores, as saudades, os amores que inexplicavelmente para eles resistiu a tudo em seus corações atormentados. Veremos devotamentos incansáveis, amores sublimados, reencontros emocionados que tiveram de aguardar milênios. É por tudo isso que resolvi contar essas histórias que os espíritos nos contaram.
São trágicas, é certo, são extremamente dolorosas, mas é das sombras dessas tragédias e dessas dores superlativas que emergem renovadas esperanças e que se revela em toda sua beleza a maravilhosa perfeição das leis universais do amor. Esta então é a nossa indicação de hoje, de estudo, de reflexão da literatura espírita dentro da série Obras e Autores em Destaque. Estaremos de volta na próxima semana com uma nova obra e um novo autor. Obrigado por sua presença, por sua companhia. Um beijo e até lá.